Olá pessoal, aqui é o professor Bruno de História. Nesse vídeo eu vou fazer uma resolução comentada da FUVEST, primeira fase 2021. Pois bem, a prova foi aplicada hoje, eu vou usar como referência aqui o caderno V, que é o caderno que é disponibilizado pela FUVEST no seu site. No site da FUVEST você também consegue ver o gabarito oficial da prova, foi divulgado junto, com os vários gabaritos das provas aplicadas, então você pode conferir o seu gabarito especificamente. E no caso da prova V, as questões de história se iniciavam na questão 34, que é uma questão que traz um texto de Camões, um trecho dos Lusíadas, que a gente pode considerar que é uma questão que faz uma interdisciplinaridade com biologia, porque vai tratar de doenças. Então, o trecho da prova diz o seguinte: o que foi que, de doença crua e feia, a mais que eu nunca vi desampararam, muitos a vida e em terra estranha e alheia, os ossos para sempre sepultaram. Quem haverá, ó que, sem ver o creia, que são disformemente ali que incham as gengivas na boca, que crescia a carne juntamente apodrecida. Aqui ele faz uma menção a uma doença que acometia os viajantes, menciona uma característica que é a característica que acaba sendo usada para a gente chegar na resposta correta, doença que causava um inchaço da gengiva e apodrecimento dessa carne, ou seja, ele não pode estar falando de outra doença que não o escorbuto, que era a doença indicada na alternativa B. Como o escorbuto era uma doença típica das navegações e era associada realmente à falta da vitamina C, como aqui não tinha nenhuma outra alternativa cuja doença envolvida tivesse esse sintoma, então, na verdade, aqui é aquele tipo de questão da FUVEST muito conteudista. Se você sabe do que a questão está falando, você marca a alternativa com grande facilidade. Se não, você já começaria a ter que olhar as alternativas em busca de alguma informação que pudesse te ajudar. E aqui vamos olhar as outras. Peste bubônica, transmitida por ratos que assolou populações europeias e asiáticas no século XIV, propagada pelas viagens comerciais. Bom, a peste bubônica não é efetivamente transmitida pelo rato, né? As pulgas que vivem no rato e tal, ou de pessoa para pessoa. Malária, doença de ampla ocorrência nas viagens de exploradores para a África e Américas no século XV e XVI. De fato, a malária é uma doença muito presente, né, nas zonas tropicais, mas ela não causa o inchaço nas gengivas, né? Ela causa outros sintomas. Varíola, doença viral disseminada no Velho Mundo e trazida pelos navegantes nos séculos XV e XVI às colônias, onde dizimou populações nativas. Está correto, mas o sintoma está errado, né? A varíola provoca feridas, né? Ela provoca erupções na pele, né? Leishmaniose, parasitose transmitida por mosquitos, que contraíra pelos primeiros exploradores da Amazônia e dos Andes durante o século XVI. Bom, aqui você poderia descartar essa pelo tema da obra, Os Lusíadas, né, que fala das viagens marítimas e não de viagens de exploradores no interior dos continentes. A questão 35 trata da exploração da América colonial pelos espanhóis e menciona especificamente a questão da extração de prata nas colônias. A exploração de prata americana pelos espanhóis do século XVI teve grande importância na história mundial. Por quê? Incentivou a exploração metálica em outras regiões do globo, como a Austrália e Ásia, além de facilitar a Revolução Industrial Inglesa. Bom, primeiro que a exploração de metais preciosos como ouro e prata já era algo que se fazia em qualquer região onde os europeus estabelecessem colônias. Aqui tem um problema um pouco de anacronismo, né? Porque o século XVI você tem a colonização na América, mas a região, por exemplo, da Austrália, né, a Oceania, só é descoberta muito tempo depois, e a própria Revolução Industrial Inglesa também é posterior, é o século XVIII. Embora o pessoal faça muito aquela conexão entre a exploração de metais preciosos no Brasil e a Revolução Industrial Inglesa, mas isso se dá muito mais pelos fluxos de comércio que haviam entre Portugal e Inglaterra, do que de fato um desdobramento da descoberta desses metais na América. B. Contribuiu para o declínio do Império Azteca, além de causar impacto ambiental no litoral da América, com a formação de cidades em áreas até então despovoadas. Essa aqui pode haver alguma confusão, porque de fato, quando você pensa na exploração de minérios na América, você tem que pensar que os espanhóis dominaram as populações nativas.
Mas, no caso da prata, que é extraída na América do Sul, nós estamos falando basicamente de uma região povoada pelos Incas e não pelos Astecas, que ficavam na América Central, na América do Norte também, né? Ali na divisa do México com o que hoje é a América Central. Então, não pode ser. C. Acelerou a extinção de fórmulas de acúmulo de capital mercantil em escala global, substituindo pelo capital industrial e financeiro. Aqui não. É o auge do sistema mercantilista. O capitalismo industrial ele só vai se impor como dominante no final do século XVIII e durante o século XIX, e o chamado capitalismo financeiro é posterior a isso, né? É o estágio atual que nós estamos de capitalismo. Então, não, isso aqui é um problema de anacronismo. Muito comum nas questões da FUVEST, né? Você ter essas questões que mexem com anacronismo. Alternativa D. Conectou o continente americano com partes do Extremo Oriente, onde a prata também era explorada, além de atrair grandes contingentes de africanos escravizados ao Caribe. Bom, primeiro que as grandes minas de prata da América não ficam no Caribe, então já seria um problema aqui de localização. Segundo, que você não vai ter uma relação entre as áreas de exploração de minérios da América e a Ásia, uma vez que o minério extraído na América era remetido à Europa. A Ásia foi uma região onde os europeus, nesse período, tinham muito mais relações de comércio do que de exploração direta dos territórios. Então, aqui a alternativa D também não condiz com o tema. E aumentou a circulação de moeda nas redes mundiais da economia europeia, além de impactar as estruturas sociais indígenas pelo crescimento da exploração do seu trabalho. Sim, porque os indígenas, de modo geral, foram usados como escravos ou como trabalho compulsório, né? A mita, a encomenda, outras formas de trabalho compulsório pelos espanhóis, e a prata era utilizada fundamentalmente para cunhagem de moedas. Então, isso aumentou a oferta de metais na Europa, o que permitiu a expansão do volume de dinheiro em circulação. Inclusive, tem a revolução dos preços, que é causada por conta de uma desvalorização dos metais preciosos, né, a partir do momento que eles se tornaram menos escassos. Então, aqui é a alternativa E. Mas tem que prestar atenção que todas as alternativas têm algum elemento de anacronismo ou essa questão do local aonde era explorado o minério, não condizer com o que está na alternativa. E pessoal, antes da gente continuar a resolução da prova da FUVEST, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para receber o aviso dos próximos vídeos de resolução e de temas de história que vão aparecer aqui no canal. A questão 36 fala da ampliação do território brasileiro. Tem um texto que diz que a base física do Brasil ao principiar do século XVIII era profundamente diversa daquela que, mesmo numa interpretação liberal do Tratado de Tordesilhas, fora assentada no diploma de 1494. A expansão ao longo do litoral levava do Oiapoque no norte ao Prata no sul. O rush do ouro estava determinando a ampliação da área a oeste, ao mesmo modo que a droga do sertão explicava a façanha da incorporação do mundo amazônico. Toda uma geografia nova, política, social e econômica, se estava escrevendo na América Portuguesa. Bom, então aqui ele vai tratar nas alternativas sobre esse processo de expansão do território brasileiro. A. O Tratado de Tordesilhas representou uma permanente barreira à exploração econômica dos sertões portugueses da América. Só foi ultrapassada no século XVIII por sertanistas que passaram a agir junto à coroa portuguesa. Bom, duas coisas. Havia uma parte do interior do Brasil que já pertencia a Portugal, mesmo com o Tratado de Tordesilhas, mas o mais incorreto do item A é essa associação entre sertanistas, né, e a coroa, porque a bandeira, na sua origem, né, na sua maior parte, é uma atividade feita pelos colonos, sem nenhum vínculo com algum tipo de missão oficial da coroa portuguesa. Então, isso aí já descartaria. B. A ocupação da Amazônia foi determinante na formação do território português na América, porque as drogas do sertão puderam ser exploradas por longos períodos, ao contrário do efêmero ouro de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Bom, embora o ouro seja de fato efêmero, ele durou um tempo, o ciclo do ouro, a gente não pode dizer que a ocupação da Amazônia foi determinante para a formação
do território português na América, até porque é uma região pouquíssimo ocupada. Então, seria esse, talvez, o detalhe aí mais chamativo desse item B. Item C. Embora a mineração tenha interiorizado a presença portuguesa no continente, a definição das fronteiras territoriais do Brasil só se completaria definitivamente muito depois, no começo do século XX. Aqui você tem que lembrar o seguinte: embora você tenha uma ampliação dos limites portugueses durante o período colonial, você vai ter uma nova definição das fronteiras brasileiras ao longo do período imperial, com, por exemplo, a Guerra da Cisplatina, a Guerra do Paraguai, e no século XX com a aquisição do Acre. É a isso que a questão se refere. Então, aqui seria o item C, o item correto. Mas vamos olhar os outros dois itens. Mesmo com o rush minerador, a economia colonial portuguesa continuou isolada em relação aos principais circuitos econômicos europeus de sua época, situação que só se alteraria na primeira década do século XIX. Não, a economia colonial portuguesa, o Portugal, já era integrado ao restante da economia europeia desde o início do processo de expansão marítima. Então aqui é um anacronismo. E a realidade econômica de Portugal e Espanha nos séculos XVII e XVIII tornou o Tratado de Tordesilhas obsoleto, uma vez que nesse período importava menos o comércio extrativista e mais a produção industrial. Essa segunda parte que está errada, né? Nesse período você ainda tem, principalmente para Portugal e Espanha, né, o predomínio das atividades comerciais com a América. Então não houve essa transição de importância para uma economia industrial. Então na questão 36 era a alternativa C, a alternativa correta. Pessoal, questão 37 da prova da FUVEST era uma questão muito clássica, né? Falava sobre a economia do Brasil imperial e pedia para você caracterizar. Então vamos lá. A. Prevalecimento do trabalho assalariado imigrante e investimento estatal na indústria primária. Bom, duplamente errado. Você não tem investimento estatal na indústria e você tem o predomínio do trabalho escravo e não do trabalho assalariado de imigrantes, né? Temos que lembrar que a imigração europeia em substituição à escravidão no Brasil é algo do final do Segundo Reinado. B. Desenvolvimento de relações comerciais e diplomáticas com os países americanos em detrimento das relações com os países europeus. De modo nenhum. O Brasil começa a sua independência já atrelado aos interesses ingleses e vai continuar fazendo isso durante todo o período imperial, inclusive durante a transição para a República. O Brasil ainda durante muito tempo tem sua dívida externa, suas relações externas muito vinculadas aos bancos ingleses. Então está errada essa alternativa. Alternativa C, conjugação entre desenvolvimento agrícola e industrial, responsável por tornar o Brasil a quarta maior economia do mundo. Bom, você aqui tem dois problemas. Dizer que o Brasil foi a quarta maior economia do mundo no século XIX é um completo absurdo, e também pensar em desenvolvimento industrial nessa época. Por mais que você tenha o surto industrial, a era Mauá, associado ali à entrada dos imigrantes, que passam a compor um mercado consumidor de baixa renda, associado a tarifas alves branco, isso sempre foi algo muito pontual e de pequena escala comparado com o desenvolvimento industrial dos países europeus ou dos Estados Unidos no século XIX. Então, isso está incorreto. Entender. Crescimento progressivo da dívida externa e preponderância de uma economia agroexportadora. Pode ser, o Brasil continua se endividando, porque vai se endividar no processo de independência, vai se endividar durante o primeiro reinado para suprir as necessidades do Estado, as guerras, as rebeliões, os gastos militares são significativos. No segundo reinado nós temos o gasto envolvendo a Guerra do Paraguai. Então o Brasil de fato tem uma dívida externa crescente e uma predominância de uma economia agroexportadora, inicialmente com o açúcar e posteriormente com o desenvolvimento da cafeicultura. Então, o item D, resposta clássica, né, que associa a economia brasileira a um modelo agroexportador, e lembrando das nossas questões de endividamento. Item E, para terminar, redução contínua do tráfico de escravos e políticas públicas voltadas à alfabetização e capacitação profissional dos trabalhadores pobres. Não, nós não temos uma política contínua de redução do tráfico de escravos, né? O tráfico de escravos ele é proibido em 1831, mas depois tem a Lei Eusébio de Queiroz de 1850 que de fato consegue implementar essa proibição, e você tem então cortes bruscos
no tráfico negreiro, você não tem algo progressivo de eliminação do tráfico. E a questão de você ter políticas públicas de capacitação e de fomento à educação também não são plausíveis para as políticas que foram implementadas durante o segundo reinado. Então, aqui na questão 37 é a alternativa D. Questão 38 falava da cabanagem, uma das revoltas do período regencial. Dizia o seguinte: a cabanagem foi uma revolta social ocorrida no norte do Brasil entre 1835 e 1840 e se insere num contexto frequentemente chamado de período regencial. Trata-se de uma revolta que, junto com outras do mesmo período, tipifica. Bom, ele fala da cabanagem, mas ele fala para associar as outras rebeliões do período. Então vamos lá. Ao impacto no Brasil de conflitos de fronteira com os países hispânicos recém-formados na América. Bom, aqui não pode ser, porque não é uma questão de conflito entre o Brasil e outros países, é uma disputa regional no Pará, então não faz sentido com relação de fronteiras. B, a expansão de interesses imperialistas franceses e alemães em meio à geopolítica da Segunda Revolução Industrial. Também bem fora de contexto, não tem relações com problemas de países europeus. C, capacidade negociadora das elites imperiais em evitar que questões regionais desembocassem em conflitos armados. Não, a cabanagem é um conflito extremamente violento, né? Dura muito tempo e é responsável por uma grande mortalidade na região do Grão-Pará. Então, não há nada de diplomacia aqui. Persistência no contexto nacional brasileiro de disputas entre jesuítas e governantes, em toda a exploração do trabalho escravo. De fato, há um histórico grande de rebeliões que envolvem dilemas com os jesuítas, mas isso seria mais plausível se você pensar no caso da revolta de Beckman, no Maranhão, e não a cabanagem. Restava então a alternativa E, caráter violento e socialmente excludente do processo de formação do Estado Nacional Brasileiro. Sim, é uma das várias rebeliões que ocorrem durante o processo de configuração do Brasil como nação independente, como nação durante o período imperial. Na questão 39, temos um texto que fala de uma manifestação cultural no Brasil, que é o corta-jaca. Uma das folhas de ontem estampou o programa da recepção presidencial que, diante do corpo diplomático da mais fina sociedade do Rio de Janeiro, aqueles que deviam dar ao país o exemplo das maneiras mais distintas dos costumes mais reservados elevam o corta-jaca à altura de uma instituição social. Mas o corta-jaca que eu ouvira falar há muito tempo, que vem a ser ele, senhor presidente. A mais baixa, a mais chula, a mais grosseira de todas as danças selvagens, a irmã gêmea do batuque, do cateretê, do samba. Mas nas recepções presidenciais, o corta-jaca é executado com todas as honras da música de Wagner. E não se quer que a consciência desse país se revolte, que as nossas faces se enrubreçam e que a mocidade se ria. Discurso do senador Rui Barbosa, em 1914. Bom, então aqui o Rui Barbosa está descrevendo uma prática cultural brasileira como selvagem, bárbara, né, irmã do batuque e de outras manifestações populares, e esperava-se da elite algo mais refinado. Então, a partir do texto, identifica a alternativa correta. A crítica permite compreender que, apesar da mudança de regime político, as elites republicanas permaneceram adeptas da cultura cosmopolita e europeia. Bom, é o que o Rui Barbosa espera que se faça. Ele, como defensor da civilização, dessa tal superioridade, ele acha que, de fato, as elites deveriam se apegar a valores europeus. Tanto que ele faz uma menção a Wagner, né, um autor de música clássica europeia. B. O discurso elogia os esforços para compatibilizar a cultura republicana com as práticas e tradições dos grupos populares. Não, ele não faz esse elogio. Ele critica, inclusive, por que isso está ali presente naquele ambiente que ele julga que deveria ser mais refinado. C. A eclosão da Primeira Guerra Mundial contribuiu para a difusão de uma política cultural de caráter nacionalista e excludente. Aqui, tome cuidado, porque em 1914, de fato, é o ano da Primeira Guerra Mundial, mas como ele critica algo que é próprio do Brasil e faz uma menção a Wagner como sendo algo culto, o que o Rui Barbosa está defendendo aqui não é uma cultura eminentemente nacional. Então, por isso que tem que descartar o item C.
Item D. O programa musical adotado na recepção revelava tendências modernistas ao conferir status de arte às danças populares. Aqui você pode fazer aquela confusão com a ideia da antropofagia, com a ideia, né, de valorização do caboclo, do macunaíma e tal, mas temos que tomar cuidado porque mesmo nesse contexto do modernismo, a elite política brasileira era em grande parte, extremamente preconceituosa contra essas manifestações. Então, Rui Barbosa não está fazendo um elogio desse sincretismo da cultura popular com o ambiente erudito. Ele está negando isso, ele está chamando isso de selvageria. A apresentação do machiste corta-jaca indicava uma resposta para contornar a xenofobia e a eugenia presentes na cultura oficial. Mas aí o autor não poderia chamar de selvageria. Ele não está elogiando, ele não está vendo com bons olhos isso. Ele está reforçando o estigma sobre essas manifestações. Então aqui era o item A, porque na verdade a questão esperava que você respondesse a respeito do referencial do qual Rui Barbosa parte para fazer essa crítica. Então ele não elogia a presença do corta-jaca, ele denuncia isso como um ato de selvageria, ele critica. Então é o item A. A referência dele é da cultura europeia como uma cultura superior. Questão 40 falava da ascensão de regimes totalitários na Europa, de regimes de inspiração fascista. E essa aqui tinha alternativas que realmente demandavam um conhecimento e uma atenção muito grande aos detalhes. Então vamos lá. A ascensão de regimes autoritários na Europa nas primeiras décadas do século XX teve o amparo de milícias, que regimentaram uma legião de indivíduos de origem social heterogênea. Dentre esses grupos destacam-se a Tropa de Proteção, SS, que foi uma organização paramilitar incumbida de organizar as manifestações de massa em apoio ao nazismo. Pessoal, isso ficava a cargo da SA. A SS era uma divisão de elite do exército alemão na Segunda Guerra Mundial. Não era o grupo paramilitar associado ao partido nazista. Isso era a SA. Ou seja, aqui é uma alternativa que demanda um conhecimento específico desse assunto. Item B. Os camisas negras que usaram ações violentas de intimidação e assassinatos contra opositores políticos de Mussolini. Sim, o grupo paramilitar associado ao fascismo italiano eram os camisas negras de Mussolini. Então aqui no caso era a alternativa B. C. A Seção de Assalto, SA, que foi uma organização paramilitar responsável por assegurar os interesses nazistas nos territórios ocupados. Aqui no item C, embora se faça uma associação à SA, que de fato era o grupo paramilitar associado ao partido nazista, a sua função está incorreta, uma vez que ele era o grupo que servia ao partido durante a sua implementação, mas não era uma força de ocupação em territórios estrangeiros. Então, por isso que o item está incorreto. Item D. As falanges espanholas, que foram empregadas na realização de atentados contra monarquistas e membros da comunidade judaica. Isso aqui faz uma menção ao fascismo espanhol, ao franquismo, grupos que participaram da Guerra Civil Espanhola. Porém, o franquismo não era inimigo do monarquismo, tanto que a monarquia espanhola que existe hoje foi instituída como parte do plano de sucessão ao franquismo. Então, o fascismo espanhol tinha uma característica tão conservadora, tão reacionária, que ele era defensor da monarquia. Então, por isso que está incorreto. E o item E, as milícias salazaristas, né? O salazarismo é o governo de extrema-direita português, que atuaram para garantir a resistência contra os interesses portugueses na Ásia. Mas aí não faz nenhum sentido, uma vez que o salazarismo, entre outros aspectos, defendia a manutenção dos domínios portugueses fora da Europa. Então aqui era o item B, que fazia referência aos camisas negras de Mussolini. Mas, de novo, era uma questão com muitos detalhes que realmente podiam confundir bastante os candidatos, e era muito mais complicado você eliminar as alternativas incorretas, embora não fosse uma questão de todo difícil, mas tinha que prestar bastante atenção a essas especificidades. A questão 41 era uma questão que trazia uma imagem, né, a Primavera de Sandro Botticelli. A imagem é considerada uma das referências do movimento artístico e cultural denominado Renascimento,
E aí pedia para você analisar a imagem. Então vamos lá, a questão de imagem, tem que ir nas alternativas e voltar na imagem, né? A. Representa as personagens de forma simbólica e recorre a temas da doutrina cristã. Pessoal, errado. Não há nada da doutrina cristã nessa imagem. A primavera faz uma referência à fertilidade e ali no alto da imagem muita gente confunde achando que é um anjo. Eu sempre chamo a atenção dos meus alunos quando eu vejo essa imagem. Ali é o Cupido, ou seja, não é uma referência a temas da mitologia cristã, mas sim da mitologia chamada pagã nesse contexto, né? Mitologia da antiguidade. Então não pode ser o item A. B. Reforça a perspectiva teocêntrica ao representar a Virgem Maria no centro da composição pictórica. De novo, uma menção ao elemento cristão. Só que aí temos um problema, né? Se o item B estivesse correto, o item A também teria que estar correto. Então, é aquela redundância de interpretação que invalida as questões. Você já tem que partir da ideia de, bom, não tem duas respostas, então tá tudo errado isso aqui. C. Retoma o tema da pureza da alma feminina, estabelecendo uma releitura da narrativa sobre o pecado original. Novamente, pecado original também volta na temática cristã, né, na temática de Adão e Eva. Não é isso que está se tratando, até porque tem vários personagens na cena, né, e na temática do pecado original só haveria Adão e Eva, né, não haveriam tantos personagens. D. Adota o contraste dramático entre tons claros e escuros, em sintonia com as tensões religiosas do período. Pessoal, aqui a alternativa faz uma menção indireta à reforma protestante, aos conflitos religiosos, mas esses conflitos são do século XVI e não do século XV, que é o período que o Botticelli faz a sua pintura. Então aqui, de novo, um problema de anacronismo. E aí restava a última alternativa, a alternativa E. Utiliza a técnica da perspectiva tridimensional que provoca a ilusão de profundidade e de espaço. No fim, a alternativa correta é uma alternativa que faz uma menção técnica ao Renascimento, né? Aqui vale ressaltar que essa imagem em si não é nem a melhor imagem para você exemplificar esse uso da perspectiva tridimensional, mas de fato ela é presente, você percebe que existem personagens mais à frente, mais ao fundo, as árvores. Então isso está ali, né, uma imagem que tem um realismo, né, que emula essa tridimensionalidade, mas aqui poderia ser uma pergunta mais voltada às características temáticas da obra, né? Mas, em todo caso, a alternativa E é pertinente sob o aspecto técnico. Então, fica aí a alternativa E como resposta da questão 41. Questão 42, acredito que foi a questão que deve ter demandado mais tempo dos candidatos, uma questão que tem duas tabelas, e questão que tem tabela, a gente precisa olhar as alternativas para ver os dados da tabela e ver o que ele quer com eles. Então vamos lá. Tem A mortalidade gripal verificada nos distritos do Belenzinho e da Moca foi resultado da alta concentração demográfica associada às condições de habitação e serviço. Bom, olhando a tabela, a gente pode ver que tanto Belenzinho como Moca são os bairros onde você tem o maior número de mortos por 1.000 habitantes, ou seja, a maior taxa de mortalidade está nesses bairros. E considerando os dados da tabela 1, você vê que eles são bairros periféricos, eles são bairros com habitações coletivas, ou seja, cortiços, e vilas operárias. Então a gente pode associar a alta taxa de mortalidade nesses bairros às condições precárias de vida, ou seja, condições insalubres dessas moradias. Então o item A é o item correto, mas para ver as outras alternativas. B. Os mais elevados índices de óbitos foram verificados entre os distritos que concentravam maior contingente demográfico, independentemente do tipo de moradia e dos benefícios existentes. Não exatamente, porque, por exemplo, o Belenzinho tinha 41.000 habitantes. A Consolação, que é a região com menor taxa de mortalidade, tinha o mesmo número de habitantes, mas era um bairro de classe alta. Então, o tipo de moradia é, obviamente, um fator determinante. C. O número de óbitos gripais colhido no Bom Retiro atesta que não há correlação entre topografia, tipo de moradia e origens sociais dos infectados. Bom, mas é justamente esse tipo de correlação que a tabela mostra.
Apesar da semelhança entre as condições sanitárias e residenciais nos distritos de Sé e Liberdade, o índice de mortalidade verificado é significativamente distinto. Então vamos lá, Sé e Liberdade. Sé 6,4, Liberdade 6,14. Não, o índice de mortalidade não é distinto, ele é muito próximo. Os dados indicam que a epidemia alastrou-se por toda a cidade com igual impacto. Bom, a questão 43 traz um texto de Aristóteles. A corrupção dos costumes das mulheres é ainda uma coisa prejudicial ao fim que se propõe o governo e à boa conservação das leis do Estado. É o que aconteceu em Esparta. Tais são as observações feitas entre os lacedemônios. No tempo de sua dominação, as mulheres resolviam quase todas as questões. De resto, que diferença existe em que as mulheres governem ou que os magistrados sejam governados por mulheres? As mulheres dos lacedemônios, mesmo no caso de perigo, fizeram-lhes o maior mal possível. É correto afirmar sobre as mulheres da Grécia Antiga: A. Obtiveram direito à educação e acesso às escolas filosóficas na cidade-estado de Atenas durante o período clássico. Incorreto, porque no texto o Aristóteles está falando das mulheres em Esparta. Em Atenas, as mulheres não tinham nenhum tipo de interferência na vida política. B. Em Esparta recebiam educação física na infância, tinham direito à herança, administravam as propriedades na ausência dos maridos. Ele fala que as mulheres faziam certas coisas na ausência dos homens. Então, a alternativa B está correta. C. Adquiriram poderes políticos como cidadãs apenas com o estabelecimento do Império Macedônio, sob a liderança de Alexandre Magno. Mas, com a introdução do Império Macedônio, o conceito de cidadania que existia na Grécia Antiga desaparece, porque passa a existir um governo centralizado, um governo na mão de um monarca. Então, isso não faria muito sentido. B. D. Em Atenas podiam participar de algumas discussões na eclésia e possuíam direitos políticos durante o período da democracia. Não, as mulheres, os escravos e os imigrantes eram aqueles grupos que eram privados da participação na democracia. Tornaram-se legisladoras e integrantes do Conselho dos Mais Velhos na cidade-estado de Tebas. Porém, o texto se refere a Esparta, não há menção nenhuma a Tebas. Então aqui, a alternativa correta é a alternativa B. Impacto sobre a população. Não, ele foi muito mais grave sobre as populações de menor renda. E a questão final, a questão 44, tinha um texto que dizia o seguinte: no Brasil, a transição da predominância indígena para a africana na composição da força de trabalho escrava ocorreu aos poucos ao longo de aproximadamente meio século. Quando os senhores de engenho individualmente acumulavam recursos financeiros suficientes, compravam alguns cativos africanos e iam acrescentando outros à medida que capital e crédito tornavam-se disponíveis. Em fins do século XVI, a mão de obra dos engenhos era mista do ponto de vista racial e a proporção foi mudando crescentemente em favor dos africanos importados e sua prole. Com base na leitura do trecho Seus Conhecimentos, podemos afirmar corretamente que no Brasil. Bom, então aqui é uma questão que vai falar da substituição do indígena pelo trabalhador africano, né, escravo africano, e na dinâmica da renovação, né, do crescimento dessa população africana, essa população negra no Brasil. Então vamos olhar as alternativas. A. A implementação da escravidão de origem africana não fez desaparecer a escravidão indígena, pois o emprego de ambas podia variar segundo épocas e regiões específicas. Bom, de fato, o texto lá no começo, ele fala da transição de uma predominância da escravidão indígena para uma predominância da escravidão africana. Mas vamos lembrar que a predominância quer dizer o grupo majoritário, mas não significa que não hajam outros grupos de escravizados. Determinadas atividades, especialmente no norte do Brasil, continuaram recorrendo à escravidão indígena durante muito tempo. Né? Você tem, por exemplo, a Sociedade Açucareira do Nordeste girando em torno da mão de obra escrava africana, mas o bandeirantismo ele nasce das demandas dos colonos do Sudeste por mão de obra escrava indígena. Então, existiu essa convivência entre várias formas de escravidão. Então, pode ser o item A. B. Do ponto de vista senhorial, vale a pena pagar mais caro por escravos africanos, porque estes viviam mais do que os escravos indígenas,
que eram mais baratos. Não há essa correlação de preços, uma vez que o indígena ele poderia ser capturado no Brasil. Também no texto não dá para você fazer essa afirmativa de que o escravo indígena vivia menos do que o escravo africano. Então, são informações muito específicas e fora do que está no texto, né? C. O comércio de escravos africanos foi incompatível com o comércio de indígena, porque eram exercidos por diferentes traficantes que concorriam entre si. Mas a gente não chega a falar de tráfico de indígenas. E, inclusive, do ponto de vista econômico, a coroa portuguesa dava muito mais incentivo ao uso de mão de obra africana, por gerar o comércio, o tráfico negreiro, do que o uso de mão de obra indígena, que não gerava um meio de captação de recursos por meio de impostos para a coroa. Então, tem C, é descartável por isso. D. Havia créditos disponíveis para a compra de escravos africanos, mas não de escravos indígenas, pois a igreja estava interessada na manutenção de boas relações com os nativos. Bom, a igreja interferia porque a igreja queria um domínio sobre os indígenas por conta da catequese, o uso dos indígenas pelos jesuítas nas missões, mas, de novo, o item D trata a escravidão indígena como um comércio que concorresse com o comércio africano. Isso não é verdade, isso nunca existiu nessa escala, então por isso que está incorreta. A escravização dos indígenas pelos portugueses foi inviabilizada pelo fato de que os povos nativos americanos eram contrários ao aprisionamento de seres humanos. Bom, os indígenas brasileiros, eles capturavam inimigos em guerra, mas normalmente destinavam isso a rituais de sacrifício, rituais antropofágicos. Agora, a existência ou não da escravidão não dependia da adesão dos indígenas à aceitação do contexto de capturar e de aprisionamento de indivíduos. Os portugueses fariam isso independentemente do entendimento dos indígenas sobre isso. O que inviabilizava a escravidão indígena no Brasil era o estímulo ao tráfico negreiro, que era visto como uma atividade muito mais rentável. Então, aqui é o item A. Bom, pessoal, e essa foi a resolução da prova de primeira fase de História da FUVEST 2021. Uma prova que seguiu o esperado. O modelo da FUVEST é muito mais conteudista do que a prova da Unicamp, que foi a prova inicial desse ciclo de vestibulares. Temas bastante clássicos, nenhum tema que fugisse muito daquilo que vem sendo tratado nos vestibulares, e não teve nenhuma questão que suscite algum tipo de questionamento a respeito do seu gabarito. Eu acho que é uma prova que ainda tem alguns detalhes, por exemplo, algumas questões que o enunciado da questão, o texto de apoio da questão, parece que encaminha para um determinado raciocínio, e a alternativa correta pressupõe que você faça uma leitura muito além daquilo que está explicitado na questão, por exemplo, da temática sobre a expansão territorial, que é um texto que se concentra no período colonial, mas cuja resposta pressupõe que você estenda esse processo até o século XX, mas isso é uma característica da FUVEST. É inclusive aí que reside a grande dificuldade para alguns desse tipo de vestibular. Mas foi uma prova correta, uma prova tranquila. Se você gostou dessa resolução, se inscreve no canal e ativa as notificações, que em breve eu vou fazer a resolução do Enem e da prova da Unesp, além dos outros vídeos do canal. Então, um abraço e até mais.